dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que estejam todos bem. Eu estou muito grata, muito feliz, com um coração radiante de alegria, de felicidade, por ter conseguido concluir, em nome de Jesus, essa tarefa que Ele me deu. Eu quero agradecer a Missão Ressignificar, que me abraçou, que cuidou de mim, que me inspirou, que me ajudou, que me ergueu, que me levantou nos momentos mais difíceis da minha vida. Eu quero louvar a Deus por cada um de vocês. Quero agradecer ao pastor Cleito, ao Edson, que me ajudaram em relação aos vídeos. Muito obrigado. Tenho um coração enorme e agradecido a vocês. Quero agradecer à pastora Dislene, ao Paulo, a Arlete, a Dalvânia, que tem orado pela minha vida, que tem intercedido por esse projeto, por esse propósito, por tudo isso que Deus tem construído no nosso coração. Eu quero agradecer e eu quero trazer aqui para vocês a minha gratidão em forma de palavras. Hoje nós vamos fazer um pequeno resumo de tudo aquilo que nós vimos durante esses 30 dias. Bem rápido. E vamos lá? Amém. Nós vimos que a mulher sábia é aquela que trabalha para a construção e edificação do seu lar. E a mulher insensata, por sua vez, com suas próprias mãos destrói o seu lar. Podemos entender então que o destino de uma família está nas mãos de uma mulher. O futuro de uma família está nas mãos de uma mulher. Cabe a ela decidir se ela vai edificar ou se ela vai destruir. Olha que responsabilidade. A imagem que o texto representa é de uma construção. Edificar é erguer, levantar, construir. Logo, a mulher sábia tem a responsabilidade de construir um lar edificado em Deus. Essa missão foi nos atribuída por Deus. A mulher traz em si o instinto de cuidar, acolher, criar, amar. Então, mulher, não fique procurando em lugares, meios de você cuidar da sua família, de você amar, de você criar ambientes. O Senhor já te deu. O Senhor já entregou quando Ele formou você, quando Ele nos formou. O Senhor já nos entregou o dom de cuidar, o dom de amar, o dom de proteger. Amém? Nós compreendemos também um pouco sobre o poder que o perdão tem em um casamento. Não há nenhum relacionamento tão íntimo e poderoso quanto a união de um homem e uma mulher no matrimônio. E o perdão, dentro dessa união, é uma forma de amar. Muito mais do que isso, o perdão dá a oportunidade do outro de ser hoje uma pessoa melhor. O perdão liberta. Então, muitas das vezes, a liberdade que o seu marido precisa está no seu perdão. Muitas das vezes, a liberdade que você, mulher, precisa está nas mãos do seu marido. Então, o perdão ele é tão importante dentro do matrimônio, porque ele liberta aquele casal. Ele liberta a intimidade, ele liberta a confiança, ele liberta o casal para viver melhor aquilo que Deus tem para eles. O perdão gera o amor na sua forma mais plena. Quem muito é perdoado, muito ama. A gente viu isso lá em Lucas, no capítulo 7, no versículo 47. Nós aprendemos também um pouco sobre os erros que Vasti cometeu, de como uma mulher obediente e submissa pode interferir, mas não só em sua casa, mas em uma nação. Então, meus queridos, o que a gente viu com os erros de Vasti é o seguinte. A mulher, ela tem um dom extraordinário, como nós já vimos. Ela constrói
e ela destrói. E uma mulher submissa, uma mulher obediente, ela tem sim o poder de tocar em uma nação. Olha quanta responsabilidade. Vasti tinha tudo para alegrar o coração de seu marido, mas escolheu ser rebelde. Se uma mulher não age com sabedoria, certamente ela vai agir com rebeldia. Então, a obediência e a submissão dentro de um matrimônio, ela é muito mais importante, ela vai muito mais além do que aquilo que a gente pensa, que é só você receber uma ordem e você corresponder àquela ordem. Vai muito além. Toca em nações, toca em gerações. Então, uma mulher obediente, uma mulher submissa, ela consegue elevar a sua família a um patamar, a um nível em Deus muito grande. Vasti teve essa oportunidade, alegrando o coração do seu marido. Ela tinha a oportunidade de alguma forma levar aquele reino, levar aquele povo a um nível maior de obediência e submissão. O exemplo que ela daria àquelas mulheres, para que aquelas mulheres repassassem para suas famílias, mas ela preferiu, ela escolheu dar um exemplo de rebeldia, em vez de um exemplo de submissão. Nós vemos também que Deus se revela de muitas maneiras para cada um de nós. Mas uma delas, se não a principal, é que Ele se revela a nós como Pai. Então, o Senhor se revela para cada um de nós de uma forma diferente, mas de uma forma única. Ele se revela para aqueles que o têm como Pai. Deus, como Pai, quer o melhor para seus filhos, mas Deus só é Pai daquele que o reconhece como Pai. Mas a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. A saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, versículo 12 e 13. Nós vemos também que a história de duas mulheres, Lloyd e Eunice. Duas mulheres que se dedicaram a levar, a ensinar a palavra de Deus para sua família. Como é importante uma mãe educar seu filho nos caminhos do Senhor. Uma das maiores riquezas que pode um filho ter são as marcas recebidas por meio de uma família abençoada. Lloyd e Eunice, a avó e a mãe de Timóteo, foram exemplos vivos que uma boa educação de um filho pode ser uma ferramenta extraordinária nas mãos do Senhor. Então, aquilo que você começa a construir, aquilo que você educa no seu filho, aquilo que você transmite, transpassa para o seu filho, o Senhor vai usar isso lá na frente como uma ferramenta dele para alcançar outras vidas. Nós vimos também sobre a filha de Jefté. Meu Deus, como essa história mexeu comigo. Como essa renúncia, como essa submissão da filha de Jefté mexeu comigo. Uma moça, uma menina que, sem entender aquilo que o pai estava fazendo, aquele voto que o pai fez, se entregou, se dedicou a honrar a palavra de seu pai, mesmo sem saber de nada. E Jefté, ele sacrifica, mesmo por um povo que o desprezou, mesmo por um povo que o rejeitou. Ele sacrifica a vida da sua filha, ele entrega a sua filha para que ela sirva apenas ao Senhor. Então, como nós vimos, muitas pessoas acham que Jefté matou a sua filha literalmente, mas não. O que Jefté fez foi sacrificar a sua descendência. Como ela era filha única, ele não tinha mais filhos, e ela era uma mulher virgem que ainda não tinha conhecido o homem, e Jefté, ele entrega ela para se dedicar somente às coisas de Deus. Então, naquele momento, Jefté sacrifica a sua descendência. Jefté sacrifica a possibilidade de ter o seu nome estendido, ter a sua linhagem estendida. Ele sacrifica por um povo
que mesmo desprezando ele, que mesmo rejeitando ele, ele acolheu, ele amou, ele não se deixou levar pelas mágoas e marcas do passado. E com isso nós aprendemos que independente, meus queridos, de onde vocês vieram, de que família, de que confusão familiar vocês vieram, nós precisamos ter compaixão, mesmo daqueles que nos fizeram sofrer. Amém? Nós vimos também que o que é ser mãe, que é um dom divino dado por Deus, para podermos experimentar um pouco do que é o amor incondicional, o amor de uma mãe, de um pai para um filho. Então, o que Deus fez neste momento é quando Ele nos deu o dom de ser mães e pais. O Senhor estendeu a sua graça, o seu amor, para que nós pudéssemos viver e entender o que é um amor de um pai para um filho. Então Deus, ele é pai de Cristo e ele quis estender esse amor, ele quis que nós conhecêssemos esse amor e ele nos deu esse dom de sermos pais, de sermos mães. Mas antes de uma mulher ser mãe, ela é mulher, com todos os seus defeitos e características, que todos os dias lutam, se esforçam, se dedicam para entregar o melhor de si. Mulheres que têm todos os meios para serem ativadas no Senhor e se tornarem a mulher virtuosa em seu lar e aonde quer que elas forem. Então, os dons que Deus nos deu, eles precisam ser ativados no Senhor. Só assim nós conseguiremos entender melhor nós como mulheres e como mães. Nós percebemos o quanto a influência dos pais afetam filhos, netos e gerações. Com isso, nós vimos a história de Atalia, a filha de Jezabel e Acabe, que teve a oportunidade de trazer para dentro de um reinado a presença do Senhor, mas decidiu seguir as influências malignas que sua mãe deixou. Se tornou uma mulher amarga, cruel, que estava disposta a passar por cima de tudo e de todos para conseguir o que queria. Então, a Jezabel e Acabe deixaram uma influência maligna muito grande sobre a sua filha Atalia. Ela teve a oportunidade de fazer diferente, ela teve a oportunidade de mudar aquela história, de interromper aquele ciclo maligno. Mas não. A má influência de seus pais a deixaram com uma carga espiritual, emocional e física totalmente destruída. Então você que é mãe e pai, cuidado, muito cuidado com o que vocês estão influenciando seus filhos, com o que vocês estão repassando, porque isso pode ser marcas que irão destruir não só eles, mas todo aquele que estiver perto deles. Então, a influência de um pai para um filho, de uma mãe para um filho, ela é muito grande e ela é muito importante. Nós vimos que a prosperidade de Deus tem níveis, que só depende de nós alcançá-los. E que sim, é possível alcançá-los, pois Lídia é uma mulher que foi conquistando riquezas, entendeu verdadeiramente o propósito de uma prosperidade. Ela entendeu que o objetivo de ela ser tão próspera, ser tão rica, seria para ajudar a acolher o povo de Deus. Então, se Deus tem te prosperado, se Deus tem te enriquecido, desperte-se. Deus está querendo alguma coisa além de te deixar numa casa confortável. Deus está querendo algo muito além do que te dar um carro do ano. Deus está querendo algo muito além disso. Amém? Nós percebemos o quanto as autoridades que Deus nos delegou estão hoje tão desprezadas. Ainda não percebemos que quando obedecemos a uma autoridade, estamos obedecendo o próprio Deus. O desprezo e o descaso com os homens e mulheres de Deus tem colocado em nossas vidas, tem colocado em nossas vidas para nos ajudar a crescer, estão sendo colocados de lado por nossa própria vontade. Os homens e mulheres de Deus que
que o próprio Deus tem colocado na nossa vida para nos ajudar a crescer, para nos ajudar a nos tornarmos melhor, para nos ensinarmos, estão sendo deixados de lado. A nossa vontade está sendo maior do que obedecer à autoridade de Deus. O nosso desejo de se mostrar, o nosso desejo de verdadeiramente querer dizer para o outro que somos melhores, tem deixado as autoridades de Deus de lado. Tem deixado os homens e mulheres que Deus levantou para nos erguer de lado. Nós vimos algo que eu particularmente aprendi e acho belíssimo. Para mim isso tocou no meu coração assim de uma forma muito profunda. De a forma como uma mulher trata o seu marido. Isso diz muito do que nós estamos, de quem nós somos. Então, algo que eu aprendi muito foi a forma com que nós tratamos o nosso marido. É a forma que nós estamos. Se nós tratamos o nosso marido bem, nós estamos bem. Se nós tratamos o nosso marido mal, nós estamos mal. E hoje o que nós mais podemos perceber nos muitos matrimônios, nos muitos relacionamentos, é um desprezo de um para com o outro, é a falta de comunicação de um para com o outro, é a falta de amor, é a falta de cumplicidade. Então, para uma mulher, como ela trata o seu marido é exatamente como ela tem tratado as coisas de Deus, exatamente como ela tem tratado o Espírito Santo. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias de sua vida. Provérbios 31, versículo 11 e 12. Então, para um matrimônio viver isso, essa mulher com certeza tem um relacionamento muito íntimo e profundo com Deus. Então, eu aprendi que como eu trato meu marido, eu aprendi que a forma com que eu cuido dele, nas simples coisas, passar uma camisa, limpar um sapato, fazer uma janta, o servir, colocar no prato com amor, não com aquele peso da responsabilidade, mas com amor, com graça. As minhas atitudes fazem com que o meu marido confie em mim. Isso me tocou assim de uma forma muito profunda. Eu aprendi muito com isso, muito mesmo. Eu espero em Deus que você, mulher, também tenha aprendido, que você, mulher, também tenha se despertado, para que você comece a prestar atenção em como é que você está tratando o seu marido. Amém? Podemos perceber as consequências de um pai, de um sacerdote, dar mais importância ao seu ministério, ou o que as pessoas vão dizer, do que com a sua própria família. Ele foi um instrumento importantíssimo na formação de Samuel, mas falhou como pai. E isso acarretou em seus filhos serem homens cruéis, a ponto de serem chamados filhos do diabo. Então ele foi um homem que instruiu muito bem Samuel. Foi um homem que se dedicou, que ensinou, porque Samuel não chegou lá aprendendo de tudo. Samuel chegou lá menino, pequeno. Então Samuel não chegou lá com todo o entendimento das escrituras. Samuel não chegou lá. A gente não sabe, às vezes Samuel chegou lá nem sabendo ler e escrever. E foi Eli que o ensinou. Foi Eli que mostrou para ele o caminho. Foi Eli que pegou a Bíblia, as escrituras e que ensinou e que mostrou para Samuel. Só que Eli falha como pai. O ministério de Eli deu certo, que foi Samuel, mas o ministério primordial, o ministério mais importante, que é a família, ele falhou. Então, como um pai lidar com o ambiente familiar, ele vai interferir muito, como tudo que nós estamos vendo.
todo que diz respeito a um pai, a uma mãe, a uma família, interfere na vida de seus filhos. Nós entendemos que Deus está levantando homens de oração, verdadeiros sacerdotes, enviados e preparados por Ele para liderar pessoas, povos, nações. Deus está ensinando, Deus está orientando, Deus está, de alguma forma, enxertando em homens e sacerdotes de Deus a palavra dele. Rebeca foi preparada mesmo sem saber para ser esposa de Isaac, mas foi ela que aproveitou cada oportunidade que teve para colocar em prática tudo aquilo que lhe foi ensinado. Nós não sabemos o que Deus está preparando para cada um de nós. Nós não sabemos se Deus nos está ensinando os nossos maridos a se tornarem homens de excelência. E nós, mulheres, como é que nós estamos lidando com isso? Como é que nós estamos trabalhando em nós para sermos compatíveis com esses homens que Deus está levantando? Então, Rebeca, ela foi instruída, ela foi ensinada e ela aproveitou cada momento cada oportunidade que ela teve para colocar em prática aquilo que ela tinha aprendido. E isso fez com que ela fosse preparada de uma forma, vamos dizer, oculta, de uma forma escondida para aquilo que Deus já tinha reservado na vida dela. Nós vimos também sobre esterilidade espiritual, que é algo que, como eu falei no nosso vídeo, é algo que precisa ser muito aprofundado, é algo que tem muita coisa a se falar a respeito disso. Então, nós vimos que tem muitas mulheres se esterilizando espiritualmente. Mas como isso? Com a falta da palavra, com a falta da oração, com a falta daquilo que Deus tem colocado como responsabilidade nas mãos delas. Então, a falta da comunicação com Deus, a falta do entendimento, a falta da sabedoria, a falta da submissão, isso esteriliza uma mulher espiritualmente. Ela fica incapaz de gerar, ela fica incapaz de produzir, ela fica incapaz de construir qualquer coisa que lhe é colocado. Então, a esterilidade espiritual, ela precisa ser tratada com a palavra, ela precisa ser tratada com dedicação, com esforço. E tem muitos homens e mulheres sofrendo no físico as consequências de uma esterilidade espiritual. Nós vemos também que a ingratidão que pais vivem não poderão implantar a gratidão no coração de seus filhos. Então, muitos pais que estão vivendo uma ingratidão naquilo que Deus tem entregado a eles, eles não vão conseguir ministrar a gratidão em seus filhos. Eles não vão conseguir trazer os ambientes de gratidão para os seus filhos. A gratidão, como nós vimos, que nós temos que ter a Deus como resposta de tudo aquilo que Ele tem nos dado, gera ambientes especiais em Deus. Então, a gratidão dentro de uma família, ela gera um ambiente. E esse ambiente vai trazer benefícios sobrenaturais para essa família. Mas se os pais não ensinam a gratidão a seus filhos, dificilmente essas crianças vão ser crianças gratas. Então, nós temos que ter muito cuidado com tudo aquilo que chega dentro da nossa casa. Sim, nós precisamos ter um entendimento, discernimento, de pegar, de orar, de saber, de entender que aquilo foi Deus que nos deu. Por mais que a gente foi lá, trabalhou um mês, suou, ralou, mas aquela oportunidade foi Deus que nos deu. E nós precisamos entender isso e passar isso para os nossos filhos. Nós vimos também que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, que nós somos a casa, que nós somos o habitat do Espírito Santo de Deus. E isso nos requer de nós uma responsabilidade muito grande. Isso requer de nós algo muito importante. Por quê? Como é que nós vamos
abrigar o Espírito Santo dentro de nós, se nós estamos ainda, se nós escolhemos nos encher de confusão, de mágoa, de tristeza, de rancor, de raiva, de ódio, meu Deus, como? Como que o Espírito Santo vai ter brecha para habitar essa casa? Então, o habitar do Espírito Santo em nós vai depender de como nós vamos lidar com as coisas do dia a dia, como nós vamos lidar com as responsabilidades do dia a dia. Se eu me esforço, se eu me dedico para ser uma pessoa melhor, para ser uma mulher melhor, uma mãe melhor, para ser uma casa melhor, o Espírito Santo ele vai encontrar lugar, ele vai encontrar uma brecha para poder entrar e se fazer morada. Mas se eu não me dedico, se eu só sei reclamar, se eu só sei murmurar, se eu sou daquela pessoa que acha que tudo de ruim só acontece comigo, como que o Senhor vai habitar em mim? Como? Que espaço? Eu não dou espaço. Então, o Espírito Santo ser habitado em nós vai depender de nós. Casa, templo, nós já somos. Porque a palavra de Deus diz que todos nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Uns habitáveis, outros não. Mas isso vai depender de nós. Amém? Nós vimos também que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Salmo 127, versículo 1. Então, se o Senhor não vier sobre nós, nos trazendo entendimento e discernimento das coisas, tudo que nós fizermos, todo o esforço que nós fizermos para que aquela casa seja edificada, ela vai ser tudo em vão. Porque é o Senhor quem precisa edificar primeiro. É o Senhor quem precisa vir em primeiro lugar na nossa casa, na nossa vida e na nossa família. A mulher, ela edifica a sua casa, mas ela só consegue edificar a sua casa entendendo primeiramente que se o Senhor não vier edificá-la, ela nada vai conseguir fazer. Nós vimos também ontem, aleluia, sobre avivamento. Avivamento nas famílias. O que as famílias precisam de hoje é ser ativadas, é ser avivadas, é ser enxertadas com o poder e com a palavra de Deus. E isso requer muito esforço, isso requer muita dedicação, isso requer muita renúncia. Então, eu oro, eu clamo para que o avivamento de Deus venha sobre cada família, venha sobre cada lar, em nome de Jesus. Eu tenho orado muito, cada palavra que tem sido ministrada aqui durante todo esse período, esses 30 dias, eu tenho orado para que essa palavra de Deus possa ter sido enxertada no seu coração, possa ter sido inserida dentro da sua alma, para que com isso o Senhor trabalhe em seu favor. Como nós vimos e entendemos, muito de tudo isso que nós aprendemos é muito escolha nossa, é muito decisão nossa. Então, se eu decido hoje que a minha família vai servir ao Senhor, que a minha família vai ser restaurada, que o meu casamento vai ser transformado, que a minha relação com os meus filhos vai ser restituída, eu preciso começar a me movimentar para que isso aconteça. Como nós vimos, só de você tomar essa decisão e essa consciência já é um passo gigantesco. Mas você precisa se levantar e agir. Mas como eu faço isso? Orando. Comece a orar. Comece a pedir discernimento ao Senhor. Comece a pedir direção. Comece a pedir estratégia. Comece a ler a palavra de Deus. Na palavra de Deus, ensina tudo o que nós precisamos saber para ser uma mulher segundo o coração de Deus, para ser um homem segundo o coração de Deus, para ser uma família avivada rumo ao reino. Então, tudo, exatamente tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Mas eu não sei como lidar com meu marido, ele é muito difícil, ele não entende. Comece a orar. Comece a orar de verdade. Senhor, coloca as palavras na minha boca.
Senhor, me ajuda a falar com aquele homem. Senhor, me ajuda a lidar com ele. Coloque na minha boca as palavras certas, as palavras de amor, não as palavras que ferem. Nós já falamos sobre isso no nosso devocional, Mulher Virtuosa. Enquanto você estiver lá preparando o feijão, passando a roupa dele, vá orando, vai ministrando, Senhor, que esse alimento que não seja só um alimento físico, mas que esse alimento entre dentro do corpo físico do meu marido, entre dentro da alma dele, do espírito dele, que o Senhor possa enchê-lo, não só fisicamente, mas espiritualmente também. Quando você estiver ensinando uma lição para os seus filhos, vá orando, vá ministrando, que aquele ensinamento entre no coração deles como uma flecha, como algo direcionado de Deus. Então é nessas pequenas coisinhas que nós vamos conseguir levar a nossa família rumo ao reino. Mas isso precisa de decisão, isso precisa de ação. Não adianta você ficar aqui só, ai meu Deus, mas eu não sei, eu não consigo, eu não sei, eu não posso. Precisa se levantar, precisa agir em cima disso. E que o Senhor hoje, para a glória do santo nome dEle, possa achar um lugar, um espaço dentro do seu coração, dentro da sua casa, dentro do seu lar, para que ele seja edificado pelo Senhor. Para que tudo aquilo que você tem pedido, clamado ao Senhor, que ele possa alinhar o desejo dele ao seu, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos, mais uma vez, que esteve conosco até aqui. Que o Senhor possa restituir, que o Senhor possa restaurar a sua casa, o seu lar e o seu patrimônio, em nome de Jesus. Amém? E fica com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. E o que não pode faltar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro de tudo que nós vamos fazer para o Senhor, é oração. Então, vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai querido, Pai amado. Senhor, muito obrigado por ter nos feito chegar até aqui. Obrigado por ter nos sustentado. Obrigado por ter nos despertado, nos acordado. Senhor, muito obrigado. Pai, nesse período que o Senhor determinou, que o Senhor escolheu para que famílias fossem tocadas pelo Teu Espírito Santo, nós oramos para que verdadeiramente a Tua palavra tenha entrado em cada lar, em cada família, Pai amado, trazendo a consciência, Pai, a cada um deles, do que estão fazendo de errado e da consciência, Pai amado, daquilo que eles querem fazer de certo, Pai. Obrigado, Senhor, por cada dia, por cada palavra, por cada oração. Obrigado, Senhor, por cada manhã que o Senhor esteve conosco, nos ajudando, nos impulsionando, nos ministrando, Pai, a Tua palavra. Eu oro e eu agradeço a cada família que nos ouviu de perto, de longe, a cada família que esteve orando por este projeto, por este propósito, Pai amado. Muito obrigada. Eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém.